Eu queria falar hoje sobre o país e sobre os pais. O país e os pais. A gente tem um desafio que não existia quando eu era garoto, que não existia quando os meus filhos eram muito pequenos e que existe hoje, muito forte, na geração dos pais que têm 30 anos, dos pais que têm 35 anos, com seus filhos de 13, 14, 15, 16 anos. É uma realidade diferente. Como, aliás, vivemos cada geração uma realidade muito própria, né? Houve um tempo em que se ouvia, filho, sai da televisão, né? Televisão, você está vendo a televisão. Só que quando eu era jovem e meus pais falavam, filho, você está vendo muita televisão, a televisão saía do ar. A televisão tem uma programação, ela não tem a televisão aberta, né? E eu sou filho da televisão aberta. Não existia TV fechada, não existia TV a cabo. Na televisão aberta, tinha um horário que acabava a programação. E mesmo assim, quando a programação foi se estendendo, você tinha o jornalismo, você tinha o esporte, né? Você tinha os filmes, você tinha os programas de auditório, mas tudo um atrás do outro. Não eram coisas simultâneas. Tinha os vários canais, mas eram vários poucos canais, não eram muitos canais de televisão. Depois veio a TV fechada, com temas dedicados, os de esporte, os de cinema, os de culinária. Aí já começou a preocupação, com horário, programação 24 horas, o que está assistindo, senha para os canais, pode passar filmes com tema impróprio para os mais jovens e tal. Aí a internet. A internet ainda é um sistema de produção unilateral. A internet é um broadcast, ela emite, ela transmite, ela coloca, ela divulga, e você, no máximo, faz comentários. Mas você não é produtor, a não ser que você monte um site para você não é um produtor de conteúdo. É até chique falar produtor de conteúdo, você não compartilha conteúdos. Então, vieram as redes sociais. E com as redes sociais, começaram a surgir conteúdos, todo mundo. Vai lá e coloca um conteúdo, vai lá e coloca um conteúdo, coloca um vídeo, coloca uma foto, coloca um texto. E aí começou um grau de desafio para os pais e para o país, por isso eu digo sobre o país e sobre os pais, que a gente não conhecia antes. Começou de um jeito, como era tudo que começa pequeno, e vai começando, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e de repente a coisa ganhou uma proporção em que a gente está pensando como lidar com esse monstrengo, com essa coisa disforme, que mistura conteúdos da melhor qualidade com uma lixarada descomunal. Muito mais lixarada do que conteúdo da melhor qualidade. Como lidar com isso? O Supremo Tribunal Federal está discutindo como lidar com isso. Qual é o papel das redes sociais? Qual é o papel do regulador? Qual é o papel do Poder Judiciário? Qual é o papel da legislação? Qual é o papel do Estado? Qual é o papel das Big Techs, das companhias que exploram as redes sociais? Ah, não, quando vem uma ordem judicial, eu tiro o conteúdo. Poxa, se não vier a ordem judicial, você não tira o conteúdo, mas o conteúdo pode ser prejudicial e não vira uma ordem judicial. Ah, mas aí é cercear a liberdade. Será que é cercear a liberdade? Quer dizer que uma pessoa pode colocar um conteúdo impróprio e aí então só se vai pensar em tirar o conteúdo se vier uma ordem judicial, mesmo que não seja uma discussão de ideias. Uma coisa é você falar em liberdade de expressão quando se expressa algo que a Constituição garante como liberdade, uma opinião que não seja criminosa. Mas e comportamentos? A gente viu o caso recente, aconteceu no interior de São Paulo, Patrícia Linares, 44 anos, fazendo um curso de biomedicina no interior, e por ser uma mulher com mais de 40 anos, deveria receber elogios por estar na faculdade, deveria receber elogios por estar batalhando, não aos 20 anos, não aos 30, mas aos 40. Quantas pessoas estão por aí começando seus cursos aos 50? Eu tenho 58. Adoro direito. E se eu resolvesse fazer faculdade de direito? Eu teria colegas
Aliás, eu teria professores que poderiam ser meus filhos. Não é os alunos poderiam ser meus filhos. Os professores poderiam ser meus filhos. E aí eu não tenho o direito de fazer um curso de direito, se eu quiser fazer. Pois a Patrícia resolveu fazer aos 44. E aí 3 colegas dela, com idade de ser filhas da Patrícia, resolveram fazer um vídeo. Um videozinho. Aquele vídeo tem um crime. É difícil imaginar que elas vão parar na cadeia, né? É difícil pensar que é preciso ter uma ordem judicial para tirar esse vídeo. Pois 3 colegas delas, 3 meninas, ficaram fazendo troça, tirando sarro dela, porque ela tem mais de 40 anos. Primeiro que várias e várias histórias a gente tem de pessoas que começaram a carreira empresarial com mais de 40, mais de 50, mais de 60 anos. No entanto, tá lá, elas estavam lá tirando sarro do vídeo, tem um vídeo breve, vídeo rápido, tiraram sarro. A universidade é Unissagrado, do interior. E a consequência foi que ela viveu uma experiência de sofrimento, injusta, absolutamente injusta, desonesta, canalha, antiética. E as coisas, ela ganhou, aliás, saiu notícia no final de semana, ela recebeu uma bolsa para um curso de inglês de 2 meses no Reino Unido, bacana, uma coisa bacana para ela. Não é uma recompensa, né? Mas, enfim. E as 3 meninas que fizeram isso saíram do curso. Saíram do curso, porque é evidente. Aí os advogados delas dizendo, elas estão sofrendo bullying. Estão sofrendo bullying. Elas fizeram bullying, né? E estão sofrendo bullying. Aqui, e a partir daqui, eu paro de falar do país e passo a falar dos pais. Com os pais. Para você, pai, para você, mãe. A gente está muito acostumado, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, e é preciso mesmo fazer isso, a gente leva no médico, né? A gente leva os filhos ao dentista, a gente leva ao psicólogo, aí a gente leva para cortar cabelo, aí a gente leva na festinha, aí a gente leva no curso, aula particular de matemática. Aí a gente matricula no esporte, aí a gente faz iniciação musical e acha que com isso a gente está cumprindo uma função, e está, mas não toda, e se engana achando que está cumprindo a função de ser pai e de ser mãe. A gente está dando uma melhor formação para os nossos filhos. Agora, quanto de tempo a gente está dedicando aos filhos para discutir os desafios de um mundo digital, que é incontornável, letramento digital, orientação digital. Mas escuta, não precisa ter orientação digital para saber que o bullying, seja digital ou pessoal, físico, analógico, presencial, está errado? Pois é. O que nós estamos fazendo contra isso? Quanto de tempo a gente está discutindo sobre essa relação interpessoal, que a rede digital, que a rede social, acaba tornando mais fácil, criando mais oportunidades para esse tipo de agressão. Porque ela produz e autoriza a covardia digital. A covardia digital é se esconder atrás de um tablet, de um celular, fazer um videozinho e detonar alguém sem que tenha que estar na frente daquela pessoa. E a pessoa é esfaqueada pelas costas. Essa é a covardia digital, que está acontecendo muito, não no Brasil, no mundo. E é uma loucura, porque nessa fase tiktokiana, em que parece que tudo é uma dancinha, tudo é uma graçola, tudo é um comentáriozinho, uma musiquinha, uma coisinha dessas. Por um lado, você tem uma infantilização que eu jamais vi, não imaginei que a gente fosse ver pessoas todas dançando, todo mundo dançando, fazendo dancinhas e mais dancinhas. Ok, é divertido, né? É divertido, de vez em quando faz uma coisa dessa. Tem gente que transformou a vida nisso, todo dia grava uma dancinha.
Eu não tô falando de influenciador digital, estou falando de criança, de mãe com filha, de mãe com filho, de pai com filha, de pai com filho. E isso está beirando o exagero. Bom, até aí tudo bem, cada um faz o que quer com a vida. Agora, quando resolve fazer com a vida dos outros, aí tem um limite. E qual é esse limite? Para isso, por isso eu disse sobre países, sobre pais, é preciso conversar, dar tempo para os filhos, prestar atenção. Saiu uma pesquisa há algum tempo mostrando que 26% dos jovens admite passar menos tempo com a família por causa da rede social. 21% dos jovens já deixaram de comer ou de dormir o suficiente para poder ficar na rede social. 41% dos jovens já tiveram contato com alguém que conheceram pela rede social. E 20% foram encontrar. Também tem a coisa do risco. Esse pacote não é o Supremo Tribunal Federal que vai resolver. Esse pacote não é o Congresso Nacional que vai resolver. Esse pacote não é a regulação que vai resolver. Nem só a autorregulação das redes sociais que vai resolver. Esse pacote, em parte, é combatido pelo país, mas aqui é combatido pelos pais, ou com a ajuda dos pais, ou com o apoio dos pais, ou com a atenção dos pais para os filhos. Não basta deixar na escola e achar que com isso está educando o filho. Está permitindo que ele, naquele espaço físico, possa estudar português e matemática e as outras disciplinas, mas a educação é algo muito mais complexo do que você imaginar que na escola ele vai receber os valores todos. Os valores vêm de casa, os princípios vêm de casa, a ética, o comportamento, a reação vem de casa. Qual terá sido o papel desses pais na relação com essas 3 meninas que fizeram esse deboche, esse bullying virtual? Será que uma influenciou as outras? Será que os pais participaram de alguma forma, eu quero dizer, deixaram as meninas, tiveram conversas e falaram sobre o respeito aos outros, tanto quanto deveriam? Pode ter falado. Pode ter falado. Existe a força do indivíduo. Muitas vezes os pais falam e são surpreendidos com, apesar de tudo, o jovem é assim, a jovem é assim. Pois bem, mas e depois que aconteceu? O que eles fizeram? Como eles reagiram? Com os filhos? Com a escola? Eu estou dando um exemplo, para não dar vários exemplos, mas são vários os exemplos de agressão. E nós não podemos ficar só nas agressões. Nós temos que pensar que, da mesma maneira que a gente é contra a fila dupla para deixar o filho na escola, puxa, isso eu vi demais. Isso é analógico e vai continuar a ser, e os pais de hoje sabem. O trouxão, eu era sempre da turma do trouxão, dos trouxões, que respeitava a fila para deixar o filho na porta da escola. Os pequenos, né? Eu tenho 3 que hoje são adultos, mas eram pequenos. Aí sempre tinha um bacana que furava a fila e entrava com o carro na sua frente. Por quê? Porque ele não podia esperar. Isso era uma atitude analógica, mas é compatível com o descaso. E você acha que o filho ou a filha que está dentro daquele carro, em geral sem cinto, porque o pai já falava, já vai tirando o cinto. Ou seja, os últimos 50 metros a criança estava sem cinto, podia bater o carro e se machucar. Já ensinava que podia tirar o cinto e ensinava que podia furar fila. Isso vai tudo gerando informação para a criança. Ou seja, meu pai ou minha mãe, eles têm um conjunto de conceitos, de valores na cabeça deles que não inclui certos princípios, ou que exclui certos princípios de convívio social. E quando o convívio social é da internet, vem a covardia. Fábio sabe, você ouvinte querido sabe, ouvinte querida sabe, eu sei, como o mundo digital produz corajosos digitais. A gente vê nas redes sociais as agressões, os comentários aos comentários que a gente faz. A gente vê a ferocidade de alguns comentários. Porque está ao alcance da mão. Está ao alcance da mão, vai lá, abre, xinga, esculhamba. Dá para dizer que todas as manifestações negativas são retrato de uma educação frágil? Não,
Não, não dá. Existe a explosão, o instinto, existe. Mas é importante que a gente discuta isso. Então, eu não sei se faz sentido para você. Para mim faz todo sentido eu resolver trazer esse assunto nessa segunda-feira, porque é algo que vem sendo discutido no mundo das instituições, Supremo, Congresso, regulação, órgãos reguladores e tal, mas o maior órgão regulador que existe são os pais, é a família, é a mãe, é o pai, e nas composições que for, casais separados, discutem dinheiro, né? Os casais separados discutem dinheiro. Tem que discutir isso também. Tem que abrir a agenda e a cabeça para falar, olha, aquela cena que a gente vê no restaurante do menino ou da menina com 5 anos de idade já ficando corcunda no celular enquanto os pais estão lá comendo, por que não são 3 pessoas conversando, interagindo? São 2, às vezes nenhuma interagindo, estão os 3 no celular. Estão vendo o quê? Estão acompanhando o jogo de futebol? Não. Porque a partida está acontecendo ao vivo, se não for naquele momento. Não, não é isso, não. Estão na rede social, passeando com o dedinho. Olha o que aconteceu, mais uma dancinha. Olha isso aqui. Como é que isso vai ficar? Então, não sei se você concorda comigo, se você discorda, mas esse é o meu ponto de vista sobre o assunto.